Fluminense e Flamengo empataram por 0 a 0 nesse sábado e eu preciso abrir o nosso vídeo de análise dizendo que apesar desse empate, alguém saiu perdendo. E quem saiu perdendo foi o futebol, porque o jogo foi muito ruim. Acho que tinha tempos que eu não via um clássico tão ruim para os dois lados. E bem, a gente vai então para o nosso vídeo de análise focar em falar sobre o Fluminense, mas já adiantando que até a gente saiu perdendo, porque parar para assistir esse jogo foi dose. Mas se você ainda não me conhece, meu nome é Julia Cunha e sou dominada pelo Flu. Já chega deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal se você é novo por aqui e gosta de consumir conteúdos sobre o Fluminense. Bem, para começar a nossa análise, o Mano Menezes ele começa essa partida utilizando o mesmo time que tinha sido titular contra o Vasco, fazendo apenas a alteração ali na zaga, colocando o Ignacio no lugar do Thiago Santos, o que eu achava que era uma alteração que o Mano realmente iria fazer, dada aí a sequência do Ignacio e as palavras do Mano mesmo em coletivas de imprensa recente. E essa foi uma mudança de fato muito boa. O Ignacio faz uma boa partida ali no que diz respeito ao papel dele dentro de campo, apesar do jogo ter sido muito ruim. Ele em si contribuiu muito para que o Flamengo não tivesse chances de fato contra a gente. Mas qual é o enredo dessa partida? O início inspirava até que seria um bom jogo, porque as equipes começam muito lá e cá, ambas conseguindo chegar ali no ataque adversário, então dando expectativa de que seria realmente uma partida acirrada e disputada, porque ao mesmo tempo que elas conseguiam chegar, você também tinha a questão do embate físico, quem tinha que se defender, se colocava para se defender mesmo. O Fluminense, inclusive, muito aguerrido nesse início de primeiro tempo. Mas rapidamente as equipes começam a se anular, fica um jogo lá e cá, mas um jogo lá e cá em que ninguém chega já na reta final. Pelo contrário, é um jogo que acontece muito ali no meio campo e vai ficando ruim, vai ficando fraco, vai ficando chato, porque a verdade é que as equipes estão no embate físico, mas o futebol mesmo começou a desaparecer. Você via já um jogo muito mais brigado, um jogo com muita raça, mas de pouca inspiração dentro de campo e sem chances claras de gol, e que é, assim, a realidade. O que a gente busca de fato no futebol é o gol. E é uma situação que me preocupa um pouco, porque o Fluminense, ele precisava, obviamente ele faz um jogo de embate que é interessante e que, dada a situação dos dois times, a qualidade técnica que já conseguiram mostrar nesse início de campeonato, talvez o Fluminense poderia sofrer ali nesse jogo. Não sofre tanto porque consegue manter esse embate físico, mas ainda assim a gente fica atrás nesse primeiro tempo. Lembro que o Fluminense tinha uma finalização contra 4 do Flamengo, o que mostra que, ainda que tivesse ruim para as duas equipes, o Flamengo conseguiu produzir um pouquinho mais de chances de gols do que a gente conseguiu produzir. A tônica do que tem sido o ataque do Fluminense, de fato, tem sido muito fraco. Talvez só o jogo contra o Vasco que tenha sido até o momento, algo fora da curva nesse sentido de finalizações e finalizações com chances claras. Mas o Thiago Silva se machuca ali no calcanhar, acaba precisando ser substituído no segundo tempo. Entra o Freitas no lugar do Thiago, Riquelme Felipe sai para a entrada do Lima, e a gente tem uma postura do Mano que acaba colocando o Lima, que a tendência é muito mais cadenciar o jogo, num segundo tempo que era de se esperar que as equipes fossem ter uma dificuldade física muito grande. Afinal, o ritmo físico do primeiro tempo, nesse sentido, sim, dá para dizer que foi um ritmo meio alucinado. Calor de 4h30 da tarde, era de se imaginar que as equipes iam ter uma dificuldade maior no segundo tempo e talvez era a hora de se explorar um pouco mais a velocidade. E o Mano resolveu optar por colocar o Lima. Só que o Felipe Luiz, na minha visão, ele faz o contrário. Ele coloca mais gente para correr. E a verdade é que o futebol não melhora no segundo tempo. Mas conforme vai passando o tempo, o Flamengo vai dando um pouquinho mais de trabalho para a nossa defesa. E do outro lado, eles também vão acabar cedendo mais espaço. E a gente consegue algumas chegadas. O Mano até mais para frente faz as alterações de colocar o Kevin Serna no lugar do Canóbio, que faz uma boa partida pensando em conter o Wesley. Não uma boa partida pensando em ataque, mas pensando em conter o Wesley, que era necessário.
E coloca também o Bernal no lugar do Martinelli, que faz uma boa partida também, mas que, enfim, sai bastante desgastado. E quase ia me esquecendo, mas também coloca lá mais pro final o Lelê no lugar de Germancano. E o que acontece? Mesmo a gente tendo mais espaços nesse segundo tempo, era muito fraco, assim. É uma partida em que o Arias cai bastante de rendimento e quem assistiu a nosso vídeo de análise do jogo contra o Vasco já tinha falado isso. Não dá para achar que o Arias vai conseguir manter aquele ritmo alucinado numa atuação muito acima todo jogo, porque não dá pra manter esse ritmo fisicamente falando. Uma competição em que você joga 2 vezes por semana, assim, não tem como, isso era previsto, mas ali ele também talvez peca um pouco em algumas decisões, acaba que as bolas são fracas. Mas isso acontece um pouco pro outro lado também. O Flamengo até na reta final tem algumas chances ali um pouco mais claras, conta com a defesa do Fábio, mas o time parecia, os dois times pareciam muito mortos, assim. Os ataques eram fracos, enfim, horrível. Resumo, futebol horrível dentro de campo. E aí a gente entra pra poder pensar no que, cara, o que é a tônica do Fluminense sobre o comando do Mano Menezes. Quando termina o jogo, eu tava passando no Twitter e vi um post do o Magno Navarro falando algo que talvez eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma, como o Mano faz, mas de fato, o Mano tem essa fala. É muito comum a gente escutar o Mano falar depois de jogos como esse, que o Fluminense não deixou o seu adversário jogar. E ok, né? Eu acho que você não deixar o seu adversário jogar mostra que você teve méritos ali em termos defensivos. Mas se você só ficar preocupado em não deixar o seu adversário jogar e não propor jogo, bem, você tá fadado a... Isso pode servir em algumas situações. 2024 foi importante pra gente. O Fluminense, na verdade, deixava todo mundo atropelar o time. E quando o Mano chega, a gente começa a não deixar os nossos adversários jogarem, basicamente. Óbvio, a gente consegue alguns resultados e tudo mais. Não foi só defesa, mas esse foi um dos grandes méritos, de fato, do Mano Menezes. Mas, assim, se você entra no jogo, em jogos difíceis com essa postura, a verdade é que não dá pra você ambicionar coisas grandes de uma tabela em uma competição, seja ela mata-mata ou jogos corridos. Não dá pra você ambicionar lá nada muito grande se o teu grande mérito nas partidas é você não ter deixado seu adversário jogar. E você também, né, no geral, em resumo, isso mostra que se esse foi o seu maior mérito na partida, você não jogou. Você também não jogou. Você não deixou ele jogar, mas você também não jogou. Você não propôs, você não foi pro ataque, você não foi eficiente, você não foi eficaz. Você só conteve o time que ali era considerado talvez mais forte. E pra mim, isso só leva a gente ao que eu venho falando há muito tempo. Qual é o grande erro do Fluminense nesse início de 2025? Renovar o contrato do Mano Menezes. Porque essa ideia de jogo para 2024, para os 6 meses que a gente precisava ali do Mano Menezes, ela era essencial. Mas se você quer algo a mais, se você quer algo maior do que isso, ela não vai te entregar isso. A verdade é essa. E bem, eu acho até que sim, a gente tem que olhar por um lado. A gente tá falando sobre um Fluminense que enfrentou um Flamengo que tecnicamente, fisicamente, é um time mais forte. Ao mesmo tempo, esse time estava descansado, porque esse time titular não atuou no meio da semana, atuou na Supercopa no fim de semana, não atuou no meio da semana. Então entra mais descansado dentro de campo. E o Fluminense não deixa esse time se atropelar, né? Deixar num... O Flamengo não nos atropela. O que, assim, eu tinha um certo receio com relação a esse ser um jogo que o Fluminense talvez... Porque, assim, vencer do Vasco, novamente, eu vou repetir. Se você for olhar a qualidade do Vasco, vencer do Vasco hoje não é lá algo
muitos méritos e tudo mais, ainda mais quando é uma partida que o Vasco parece que abdica em determinado momento de jogar. Agora, eu tinha um certo receio de, tipo, pra esse time que, pô, contra-ataque do Boa Vista, porra, atropelou a gente. Contra-ataque do Botafogo, porra, o Fluminense parecia que não via a bola. Não conseguia jogar contra o Madureira. Eu tinha um receio de chegar nesse jogo, Flamengo descansado, deitar e rolar. E não foi o caso. Então, sim, tem méritos. O Fluminense muito mais cansado, muito mais desgastado, conseguiu ali se defender. Mas é o que eu tô falando. São méritos, mas que eles não vão te levar muito longe. Pelo menos é o que eu acho, é o que eu acredito. E que talvez, assim. Cara, tipo, vencer o clássico contra o Vasco foi muito bom. Mas eu acho que coloca o Mano Menezes em um lugar de muito conforto, novamente. E eu não sei se esse lugar de conforto é tão interessante pelo trabalho que tem sido desempenhado dentro de campo. Claro, a gente ainda tem aí um restante de Campeonato Carioca pela frente. A gente tem ainda esse mês, início de Copa do Brasil. Daqui a pouco tá começando o Campeonato Brasileiro também, então ainda tem muito futebol, ainda é muito início de temporada. As coisas de fato podem mudar, mas elas talvez estejam num passo muito lento e eu não sei se elas vão pro caminho que a gente, enquanto torcida, deseja. Por conta disso mesmo, por conta de uma ideia que ela não serve pra quem quer algo maior, na minha concepção. E aí, assim, o que a gente pode falar sobre os jogadores? Acho que todo mundo faz uma partida. De fato, é difícil, porque assim, o jogo é horrível. O Fluminense joga de tudo ruim? Não joga de tudo ruim. Se tivesse jogado muito mal, teria sido atropelado e tal. Não é o caso. Eu acho que todo mundo ali, no sentido defensivo, no sentido de marcar, de tentar segurar, vai todo mundo bem, assim, todo mundo cumpre talvez com o papel que o Mano esperava dessa equipe. Mas ali na frente, né, resolver, atacar, bola dentro do gol mesmo, não tem o que falar. É o ataque do Fluminense hoje. Ah, o Germancano tá sempre fora de posição. E aí, galera, a bola não chega lá na frente pra ele. Ele volta pra buscar. Tá certo? Não tá. Mas você tem uma ideia, você tem um técnico por trás disso. Acho que não dá pra você culpar apenas o jogador. Enfim, assim, poucas expectativas, galera. Depois desse jogo, eu acho que talvez quem vai no Maracanã saia mais animado. Acabou que, enfim, a gente vai acabar conversando na nossa live pós-jogo, que vai ser nesse domingo às 8 horas da noite. Mas acabou que eu não consegui ir pra essa partida. A forma que eu tinha, como eu teria que ir sem ninguém conhecido. Porque o rapaz que faz as vozes com quem eu vou, ele não abriu van pra esse jogo por conta de confusão que deu nos últimos Fla-Flus e tal. A gente até conversou sobre isso. E, enfim, não me senti confortável pra ir sem nenhum conhecido, porque jogos comuns acabam que é mais simples ali o trâmite. Eu não tenho problema na arquibancada, meu receio é sempre do caminho do Maracanã até a van. Em jogos comuns, onde o clima é mais ameno, achava tranquilo hoje, sozinha, e depois do último Fla-Flu que eu fui, fica um pouco mais receosa de ir, enfim, assistir de casa. Acredito que quem tava no Maracanã estivesse mais animado. Eu não tinha reparado na questão dos aplausos, mas eu tava vendo o Fio comentar no pós-jogo do Jornada que acaba que a torcida até aplaude o time, mesmo o time saindo, ele basicamente eliminado da semifinal do Carioca, pensando, né, no que dá pra fazer ainda, basicamente eliminado. E num jogo com empate por 0-0, porque eu acho que quem tá ali talvez seja mais envolvido emocionalmente, e aí os ataques que vê já dão uma segurada, vê que o time tá com força, tá com garra, porque é uma coisa que a gente quer ver nos jogadores. Mas se a gente for olhar como um todo, é algo muito insuficiente.
pra quem quer mais, pra quem almeja mais. E acho que esse é o principal ponto. Mas enfim, esse foi o nosso vídeo de análise. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu tô um pouco mais perdida, porque, enfim, difícil comentar um jogo como esse. E eu acho muito chato e muito cansativo ficar voltando nesses mesmos pontos. Ao mesmo tempo que hoje, depois da vitória contra o Vasco e depois do empate contra o Flamengo, eu tenho poucas expectativas de que o Mano perca esse cargo. E eu, enfim, como torcedora, acho que pro que eu desejo, sigo achando que não é humano. Bom, mas é isso. Beijo no coração. Espero vocês pra nossa live às 8 horas da noite. Tamo junto e até mais tarde.